do Senhor Jesus. Eu também quero parabenizar as mamães aqui presentes. Sem perda de tempo, nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no capítulo 16 do Êxodo. Capítulo 16 do Êxodo. A igreja pode permanecer sentada. Mantenha sua Bíblia aberta, porque eu gosto de fazer o sermão expositivo, onde a gente passeia um pouco pela Bíblia. Êxodo 16, a partir do versículo 14, nós vamos meditar no tema desta mensagem, que é o Deus que alimenta as famílias no deserto. O Deus que alimenta as famílias no deserto. Amém? Eu vou estar lendo João 6, versículo 32, você permaneça com a sua Bíblia aí aberta. No Êxodo 16. João 6, 32, para cooperar com o texto que vai ser lido, diz assim: Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O versículo 5, conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas famílias, cada um tomará, para que se ache na sua casa. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe ele para amanhã, a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gomer é a 10ª parte de uma efa, ou seja, Cristo é tudo na família. Amém? Irmãos, a exegese contemporânea classifica da seguinte maneira tipológica as 3 fases da peregrinação de Israel quando saíram da terra do Egito. Exegese é a arte de interpretar bem um texto. Quando a palavra de Deus fala sobre o Egito, Egito representa o mundo e a sua escravidão, porque o povo de Israel esteve escravizado ali na terra do Egito. Passou muito tempo, 430 anos o povo de Israel foi escravo na terra do Egito. Entraram em 70 almas. Os historiadores dizem que saiu mais de 5 milhões de almas do Egito, porque Deus fez prosperar o povo de Israel, mesmo em meio à escravidão. Quando nós ouvimos falar de Babilônia, onde Daniel e os príncipes de Israel foram arrastados, nós podemos muito bem entender que Babilônia é o mundo e a sua prostituição, o mundo e a sua ostentação. Babilônia, um lugar terrível. Na verdade, os príncipes, aquelas meninas, o povo de Israel foi levado para a Babilônia, mas Babilônia era um lugar extremamente corrupto, um lugar extremamente entregue à prostituição. E quando a Bíblia fala de prostituição, não está falando só homem e mulher, mas está falando de prostituição, ou seja, em Babilônia havia muitos deuses, ou seja, haviam substitutos do Deus verdadeiro. Como nós vivemos hoje, existem hoje muitos substitutos de Deus, muitos que querem tomar o lugar de Deus, muitos que querem tomar o lugar de Deus na sua vida. Assim era na Babilônia. E quando a palavra de Deus fala de deserto, está falando do mundo e as suas aflições. O povo de Israel estava agora peregrinando pelo deserto, e havia sobre eles muitas aflições. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Ou seja, nós somos também peregrinos neste deserto que se chama mundo. Nós temos muitas aflições, nós temos muitos problemas, nós somos assenhoreados por perdas de pessoas que nós amamos, de entes queridos.
quantos aqui nesse dia não tem a sua mamãe como eu para dar um abraço nela, porque o mundo impõe isso a nós. Mas o mesmo Deus que foi com o povo lá de Israel é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, porque Ele é o Deus de ontem e Ele é o Deus de hoje e será também o eterno Deus, que tem o poder de suprir todas as nossas necessidades, mesmo que nós estejamos passando no deserto, mesmo que nós estejamos vivendo no Egito, mesmo que nós estejamos cercados pela Babilônia. Esse é o Deus que está aqui na manhã deste dia. No capítulo anterior, Israel murmurava pela sede. Agora, neste capítulo, Israel murmura pela fome. O pastor Lucas pregou algum tempo atrás sobre as águas de Mara. Está no capítulo anterior. Irmãos, assim vemos que para cada necessidade, Deus mostrou ser um recurso suficiente. O versículo 12, ele deixa isso claro: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que as suas orações, porque Deus ouve as orações, não sejam murmurações, mas sejam petições, petições de um coração agradecido, petições de um coração que crê nesse Deus, que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer ainda muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Esse é o Deus que faz chover sobre nós a chuva seródia e a chuva temporã. Nunca duvide isso. O povo de Israel foi alimentado durante 40 anos no Egito, no deserto, depois que saiu da terra do Egito. O texto diz que os seus sapatos não gastaram, que a sua roupa não se rompeu, porque esse Deus os seguia. De dia numa coluna de fogo, de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. Deus estava sempre presente na vida deste povo. No Salmo 78, o salmista Asaf, ele fala que Deus fez chover sobre o povo recursos como a chuva seródia e a temporã. Quando nós olhamos para Efésios 3:20, Paulo fala a mesma coisa: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, glória seja dado a Ele na igreja. Então glorifica a Deus, louva a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por você, e ainda vai fazer. Se você está esperando alguma coisa, se você está esperando alguma dádiva, se você está esperando algum dom, se você está esperando alguma bênção, esse Deus pode fazer, depende tão somente de você. Como dependia também o ir bem, a boa caminhada ao povo de Israel. O texto vem dizendo: Deus deixou alguns ditames, algumas diretrizes. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor te tem mandado. Diz o versículo 16: a grande maioria das pessoas, quanto o povo de Israel, não tem recebido, porque realmente não obedece àquilo que Deus tem mandado. Agora, para entender a significação espiritual do maná, vejamos as 3 significações que são postas a ele: o maná fornecido, o maná colhido e o maná interpretado. Do maná fornecido, nós vemos que Deus sabe das nossas necessidades e que diante das nossas orações Ele nos ouve e também pode nos suprir. Irmãos, quando nós olhamos para o caso do rei Ezequias, está em 2 Reis 23, depois em 2 Reis 18, nós vemos que Ezequias foi um homem que andou no caminho do Senhor. 2 Reis 18, a partir do versículo 4, vai dizendo que Ezequias restaurou o culto em Israel. Mas algum tempo depois, Ezequias padeceu de uma enfermidade. E aí o profeta Isaías foi até ele e diz: agora põe a tua casa em ordem. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, e hoje nós temos que pôr a nossa casa em ordem. Nós não podemos mais viver de acordo com o Egito, nós não podemos mais viver de acordo com a Babilônia.
senão a nossa vida será um constante deserto. Por que é que as pessoas têm vivido um verdadeiro deserto nas suas vidas? Padecendo, chorando, choramingando, murmurando como o povo de Israel, porque não coloca a sua casa em ordem. Nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Eu tenho que colocar a minha casa em ordem. Chegou um amigo que trabalha comigo, William, e a sua esposa, e todos os dias nós fazemos o nosso culto, né, William? E eu tenho a oportunidade de pregar a palavra àqueles muitos homens que estão ali. E eu sempre falo para eles o seguinte: olha, nós estamos aqui reunidos, não sei, em 50, em 100, não sei. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os mais pecador entre vocês sou eu. É verdade ou não é, William? Sabe por quê? Porque a quem muito se dá, muito se requer. A quem muito se dá, muito será pedido. Eu tenho a palavra de Deus, eu erro mais do que vocês. Mas a questão é, vamos colocar a nossa casa em ordem. Porque Deus quer operar grandes coisas, e Deus não opera grandes coisas em casa bagunçada. Deus não opera grandes coisas em casa que está desordenada. Deus não opera grandes coisas em casa que está desobediente à sua palavra. Não adianta, porque Deus não vai operar. E o rei Ezequias então orou e pediu ao Senhor e clamou. E quando Isaías saía lá no pórtico, Deus deu a ordem: agora volta e diz que eu acrescentei mais 15 anos de vida a ele, porque é esse Deus, ora, aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais daquilo tudo que nós pedimos ou pensamos. É o Deus que opera nessa igreja, é o Deus que deve ser adorado e louvado, como diz o texto, nessa igreja. E Deus então acrescentou mais anos de vida. É isso que Deus quer fazer contigo, é isso que Deus quer fazer comigo: acrescentar dias de vida, de abundância e de paz. Mas temos que colocar a nossa casa em ordem. E esse dia hoje não é amanhã. Esse é o momento agora. No manual fornecido nós vemos a figura do que nós podemos até estranhar a princípio, diz o versículo 15, do hebraico manhu. O que é isso? Uma expressão de verdadeiro desconhecimento. Quantos irmãos ainda hoje têm desconhecido Cristo? E que um gosto carnal pode não querê-lo, e pode não querer experimentá-lo. Quando nós olhamos ali em Números 21, a partir do versículo 5, o povo caminhava pelo caminho do Mar Vermelho, perto do Monte Or, e começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Sabe o que eles falaram acerca do maná que eles estavam sendo alimentados por Deus? A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aonde Deus mandou serpentes ardentes, e muito do povo de Israel pereceu naquele lugar. Ainda hoje existem gostos carnais que não querem experimentar o verdadeiro maná descido do céu. E há aqueles que, em algum momento da sua vida, têm falado como o povo de Israel: a nossa alma está fastiada deste pão tão vil. Irmão, que este pensamento nunca passe pela sua cabeça, porque o que seremos nós sem Cristo? Sem o amigo que nos consola nas horas de tristeza. O que seremos nós sem Cristo? Sem este amigo que tem o poder de fazer coisas grandes na nossa vida, e que tem o poder de nos conduzir deste deserto miserável para uma terra que manda leite e mel. Ainda assim verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, diz a palavra do Senhor. Não podemos nos fastiar de Cristo. Quantos se desfiaram de Deus e da sua palavra, porque em algum momento sentiram o fastio deste pão tão vil, como o povo de Israel, e ali pereceram pelas serpentes ardentes. E Deus deu uma ordem a Moisés:
E Moisés fez uma serpente de metal, colocou sobre uma haste. Lá em 2 Reis 18, a partir do versículo 4, é essa serpente, é esse Neustã que Ezequias destrói, porque o povo 700 anos depois adorava ainda Neustã, vivia na Babilônia. Você tem que destruir da tua vida e do teu coração tudo o que se diz Babilônia. Em João 3,14, Jesus vai dizendo o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado também no madeiro, para que todo aquele que para ele olhar não pereça, mas tenha a vida eterna. A mais simples expressão da fé neste dia é tão somente olhar para Cristo, que é autor e consumador da fé de cada um de nós. Do maná fornecido, nós vemos que é impossível o deserto deste mundo alimentar as nossas almas, já que Jesus disse: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu a vocês. E o pão do céu de Deus todos os dias da vida da gente é a vida devocional e a palavra de Deus. E a esse Cristo a quem nós devemos a condução das nossas almas. Do maná colhido, nós vemos que para aproveitá-lo era necessário atender certas condições, diz o versículo 16. Era preciso colher cedo, diz o versículo 12. O alimento espiritual deve ser a nossa primeira preocupação pela manhã, ou seja, a nossa vida devocional. Nem problema, nem dificuldade, nem miséria alguma deste mundo deve ocupar as nossas mentes no lugar de Cristo. Deve se tornar um substituto de Cristo em nossas vidas. Nenhuma tristeza e nenhuma coisa deste mundo presente pode ser comparada, diz Romanos 8,18, ao que Cristo quer nos revelar. E nem ainda vai dizendo aquilo que subiu ao coração do homem e que chegou à sua mente. Irmãos, Deus quer dar alguma coisa, como deu no deserto maná para o povo ser alimentado. Alguma coisa que você de repente até desconhece, porque a palavra de Deus diz que nós não temos ideia. Se você parar para imaginar, se você fechar os seus olhos e tentar imaginar com toda a tua sabedoria, com toda a ciência do mundo, ainda assim você não vai conseguir discernir aquilo que Deus tem preparado, tem reservado. Não vamos trocar isso pelo Egito, não vamos trocar isso pela Babilônia, e não vamos trocar isso pelo deserto, por mais que você esteja sofrendo. Não podemos trocar o que Deus tem reservado. Então alegra o teu coração. Saia daqui na manhã deste dia sentindo essa alegria, porque Deus está no meio de nós, alimentando as nossas almas com o verdadeiro maná que desceu do céu. Moisés foi incapaz de dar o maná ao povo de Israel, porque eles comeram aquele maná e pereceram, mas nós não. Deus deu um maná, e nós, tendo nos alimentado dele, permanecendo, não permitindo que o nosso coração sentisse ou sinta fastígio desse pão, deste maná, então teremos a vida eterna, a verdadeira Canaã celestial. Era preciso colher cedo, a cada manhã. O dia de hoje para muitas pessoas é um dia amaldiçoado porque está chovendo, mas chuva é bênção, e esse é o dia que o Senhor nos deu, e é por isso que nós estamos alegres. E se você não está alegre, saia daqui alegre, porque esse é o dia que o Senhor te deu, um dia especial, um dia que Ele pode operar milagres na sua vida, um dia que Ele pode te abençoar infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou daquilo que você está pensando. Tem que crer,
tem que crer que o seu esposo vai voltar para a igreja, tem que crer que o seu filho vai voltar para a igreja, vai sair das drogas, ou seja lá o que for, tem que crer. A mais pura e a mais simples expressão da fé é ver. Aquele que olhar para essa haste, a serpente não lhe morderá e não lhe causará dano algum. Olha para Jesus nessa manhã, meu irmão. Não olha para mim não, porque como eu digo todos os dias, se existe alguém pecador aqui, o mais pecador de todos vocês sou eu, que de repente estou assumindo um lugar que não é meu, um lugar do qual eu não sou digno. Mas aí está o reconhecimento em que Deus pode operar na nossa indignação e na nossa indignidade como povo de Israel. Nós não podemos julgar o povo de Israel se nós não formos melhores do que eles. Tem que colher cedo. Jesus tem que ser a primeira preocupação em todos os nossos dias. Ele diz: esse é o sábado do Senhor. E nós dizemos: não só o sábado, porque o mestre disse: o homem não foi feito para o sábado. O sábado não foi feito. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. Ou seja, Deus é Senhor de todos os dias, não só do sábado. E a nossa primeira preocupação todos os dias, de segunda a domingo, é buscar a face do Senhor. A primeira preocupação pela manhã, e aí Satanás não lhe toca, e aí todo mal tende a sair. Colher cedo. Era preciso colher para o próprio sustento. Diz o versículo 16: porque a salvação individual é alcançada com o esforço próprio. Nós temos que nos esforçar. Essa é a nossa preocupação. E também era preciso colher para toda a família. O culto doméstico, irmãos, tem sido por gerações o pomar de Deus, onde a família tem encontrado alimento espiritual junto. Infelizmente, o não convertido não pode ser participante disso. Não há um dia sequer, irmãos, que eu não faça o meu culto do lar. É preciso colher para si mesmo, mas também é preciso colher para a família. Você que está na responsabilidade, ou é o cabeça da família, você tem essa responsabilidade para com a sua esposa, para com o seu esposo e para com os seus filhos. Era preciso comer todo colhido. Diz o versículo 19: muitos têm deixado para amanhã o participar da mesa de Cristo hoje. Porque ele diz: comerá todos os dias. Tem a verdade de Deus na cabeça, mas não na vida prática. Em João 6,66, Jesus disse: olha, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Diz os historiadores que Jesus tinha mais de 5.000 discípulos, sobraram apenas 12. E aí ele perguntou para Pedro: e aí Pedro, e você? E Pedro respondeu: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que faremos nós longe da presença de Cristo, se nós não nos assentarmos e não comermos hoje deste maná? Amanhã pode ser muito tarde. Eu aprendi com o pastor Maurílio que existe uma outra ceia. Há muitos anos atrás ele falou que alguns homens, por se negar a ir àquela ceia de Lucas 14:17, pode participar da ceia de Apocalipse 19:17-18, onde o Senhor dará ordem às aves dos céus, e elas comerão grandes e pequenos, reis, ricos e pobres. Nós temos que participar da mesa de Deus hoje, irmãos. Toda a última ceia do primeiro domingo, passou aqueles instantes, tem que haver em nós uma preparação para outra ceia ainda.
eu não vou pecar durante esse mês, eu não vou fazer coisas erradas, eu não vou cometer impurezas. Tem que haver esta preocupação. É necessário comer deste pão enquanto nós peregrinarmos no deserto desta vida e deste mundo. Deus na cabeça e não na vida prática pode levar o homem a participar de outra ceia, irmãos. E para concluirmos, no maná interpretado, o que nós podemos interpretar desse texto? Já que Moisés deu o pão ao povo de Israel, e Jesus está dizendo: Moisés não vos deu o pão, o verdadeiro pão, mas meu Pai que está nos céus. Do maná interpretado significa que ele estava no deserto, mas não era no deserto. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo, porque é pão do céu. Pois o seu sabor não era terrestre, era a figura do próprio Cristo, em versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como semente de coentro, era branco, o seu sabor era como um bolo de mel. Estava no mundo, mas não era do mundo. Cristo tem sido mel no coração e na vida daqueles que nele esperam. A sua vida pode estar no amargor, a sua vida pode estar no fel, mas quando Cristo entra nela e você permite que ele entre, ela se torna mel. Era a figura do próprio Cristo na sua humilhação aqui no mundo. João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem tu enviaste como alimento. Seu sabor de mel é a figura de Cristo exaltado na glória. Diz o versículo 32. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás o comer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou da Babilônia, Deus nos tirou do deserto e nos alimentou com o verdadeiro pão que tem o sabor de mel. E hoje nós não mais choramos, e hoje nós não mais lamentamos, porque em nós existe uma esperança que foi nos concedida por Deus. E nós podemos nos alimentar as nossas almas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Que na manhã deste dia você possa esquecer, deixar de lado tudo que significa Babilônia, tudo que significa Egito, a nossa velha maneira de proceder, de falar, de mentir, para que a gente possa se alimentar deste pão. E que em cada mês, quando a ceia é servida, a gente possa entender desta maneira. Nós temos que fazer esta preparação. Todo o mês nós temos que nos preparar dia após dia. O texto diz: colherá e comerá nele a cada dia. Você quer que a sua vida melhore? Você quer que a sua vida tome um outro rumo? Um rumo diferente, um rumo bom? Coma deste pão todos os dias. Irmãos, vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos fazer rapidamente como fizemos semana passada. Vamos dar as mãos.